Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, e quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Botejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumento suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Pai querido, nós te agradecemos. Nós te louvamos pela tua palavra que vem nos confrontando e vem ao nosso encontro para a nossa edificação, para que possamos realmente ser crentes verdadeiros, fiéis e leais a ti, Senhor. E assim que esta palavra nesta noite possa encontrar guarida nos corações, e que possamos aplicar a nossa alma para não ficarmos embrutecidos e apartarmos da verdade da tua palavra. Sê com todos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, eu fiz questão de ler todo o Salmo 73, a oração, mostrando aqui o problema e uma crise de um homem. Baseado nesse capítulo, eu quero falar sobre os conflitos e crise na vida espiritual de um homem. Asaf, ele foi um dos principais cantores e ministros de louvor em Israel. Um homem consagrado, um homem dedicado,
o homem que estava adorando ao Senhor e encarregado de conduzir a nação de Israel para adorar ao Senhor. Mas quando ele chegou lá por volta dos seus 60 a 65 anos de idade, ele passou por um conflito na fé. Um conflito que trouxe uma crise espiritual muito grande. E ele, nessa crise, ele quase se desviou. Ele fala: os meus pés quase que resvalaram, quase que eu desviei. Asaf percebeu que os seus pensamentos o estavam guiando a um caminho escorregadio. Na realidade, faltou muito pouco para ele abandonar a fé. E muitas vezes, o que se passou com Asaf pode passar na vida de qualquer cristão. Eu vejo alguns motivos para a pessoa perder a fé. Asaf, depois de prestar serviço a Deus durante a vida inteira, como ministro de louvor, ele entrou numa crise existencial e num conflito religioso. Uma luta interior dominou a vida desse homem. O conflito foi tão intenso, tão destruidor, que ele chega a confessar que ele esteve na eminência de se desviar, na eminência de abandonar tudo e ir para o mundo. E muitas vezes, quem sabe esse tipo de crise já perpassou pela tua mente, pelo teu coração. Durante toda a vida, Asaf, ele crera na bondade de Deus. Ele era um homem que testemunhava da misericórdia de Deus para o seu povo. Ele sempre orientava e incentivava o povo a louvar e adorar ao Senhor. Mas subitamente, ele começou a colocar tudo isso em dúvida. Chegou um dia que veio uma crise tão avassaladora na fé de Asaf, que isso levou ele a um nocaute. Ele praticamente foi jogado na lona. E ele estava a ponto de abandonar a sua fé. Isso nos mostra que homens piedosos, homens íntegros, homens fiéis, homens crentes verdadeiros e até cheios de fé, podem entrar em crise espiritual. O que eu estou dizendo é que se você não cuidar, você também pode entrar em crise espiritual. Há quem pense que apenas os fracos na fé passam por conflitos e chegam a pensar que somente aqueles que muitas vezes ficam totalmente alheios a estar na igreja, a ter compromisso, é que ficam titubeando na sua fé. Não, irmãos. Pessoas crentes e piedosas como Asaf, que servem a Deus com dedicação, estão sujeitos aos conflitos íntimos e crises na vida de fé, principalmente se entrar em algum tipo de querer fazer comparação com pessoas lá fora do mundo, como foi o caso de Asaf. Alguns fatores podem estimular essa crise de fé na vida de um crente. Pode, por exemplo, um crente entrar numa crise espiritual por fracasso no seu trabalho, na sua vida profissional. Ele pode entrar numa crise espiritual de fé se houver um conflito complicado no seu casamento, na sua família. Ele pode entrar numa crise espiritual se ele tiver um problema de saúde e muitas vezes não vem a cura, não vem o milagre. Ele pode entrar numa crise espiritual. Ele pode entrar numa crise espiritual por uma mudança repentina de uma posição social. Ele pode entrar numa crise espiritual por perda de um ente querido. Ele pode
passar por uma crise espiritual, por uma decepção, por uma frustração, quem sabe dentro da igreja ou lá fora. São diversos fatores que levam uma pessoa a entrar numa crise espiritual. Mas nós vemos os conflitos pessoais de Asaf. Asaf, ele começou a entrar numa crise espiritual, porque ele começou a comparar os crentes com as pessoas lá fora, que prosperavam. Ele começou a ver os homens ricos lá fora, e ele começou a entrar em crise. Isso não pode, tem alguma coisa errada. Essas pessoas não temem a Deus, essas pessoas dizem que Deus não existe, essas pessoas blasfemam contra Deus, eles criticam qualquer menção de Deus, de conduta a alguém que vai cultuar a Deus, e eles parecem que só prosperam, não tem luta, não tem problema. Ele começou a olhar os ricos, aqueles que prosperam lá fora, e começou a olhar a vida do crente, a vida dele. E eles têm alguma coisa errada. Eu sou dizimista, eu canto, eu oferto, eu estou na igreja, e parece que eu estou cercado de luta, e esses não fazem nada disso, e parece que só prosperam. E quando ele começou a fazer esse tipo de comparação, os seus pés foram escorregando, ele foi declinando na fé, ele foi perdendo a fé. Asaf olhou a prosperidade do ímpio e ficou em crise. A bem da verdade é que ele entrou num verdadeiro parafuso espiritual, ao perceber o sucesso do ímpio em diversas áreas da existência de sua vida nesse mundo, ao perceber a prosperidade dos homens lá fora, e até esses homens que eram perversos, isso levou Asaf a ter inveja. Irmãos, é terrível quando um crente passa a ter inveja da prosperidade daqueles que estão lá fora. Sempre que um cristão começa a cobiçar o estilo de vida errado e confuso de homens sem Deus, sem moral, sem absoluto espiritual, ele termina na mesma situação de Asaf, quase se desviando. Você não pode ter homens ímpios para ser pessoas para você comparar. Você tem que comparar aqueles que servem a Deus, aqueles que temem a Deus. Asaf ficou perturbado com o perfeito estado de saúde dos homens maus. Na ótica de Asaf, esses homens tinham o corpo sarado, sem nenhum tipo de preocupações. Eram homens que tinham saúde. E em contrapartida, muitos filhos de Deus morrem de câncer e tantos outros males, e muitas vezes no auge de um ministério, no auge de uma vida familiar bem-sucedida, daqui a pouco o crente morre. E ele entrou em crise quando ele começou a fazer essas comparações. Isso, vão ver no versículo 4. Asaf, a bem da verdade, ele ficou revoltado quando ele concluiu que os maus ganhavam a vida apenas numa boa, sem necessidade real de pegar duro até no trabalho. Asaf ficou muito angustiado quando ele começou a fazer comparações. E muitas vezes, tem crente que começa também a comparar, começa a olhar as vidas das pessoas lá fora, e começam a ver e ficar com inveja. Pergunto, mas será que... Irmãos, sabe o que Asaf questionou, em alguns versículos que nós vemos, irmãos, viram ele falar isso? Ele começou, será que vale a pena ser crente? Era isso que ele estava questionando. Asaf estava desesperado em observar a maneira arrogante, maliciosa, dúbia desses homens, e dizia, esses homens, eles falam asneira, eles oprimem, eles falam de Deus, e eles não poupam linguajar dos mais ignorantes e pesados possível. Asaf, então, ele começou a se oprimir, em ver que a irreverência desses homens, porque eles abriam as suas bocas
contra Deus. Aí no versículo 9 fala, eles blasfemavam contra Deus, mas a si mesmo parece que só prosperavam. Esses homens que Asaf estava percebendo eram difamadores, suas línguas percorriam a terra em falar mal de tudo e de todos. Mas mesmo assim, Asaf entrou em crise, porque ele começou a ter inveja da prosperidade deles. Asaf ficou perturbado, quando ele começou a verificar que esses homens, os seus caráter, eram caráter de homens indignos. Mas por que eles prosperavam? Por que Deus não agia contra eles? Porque ele começou a ver que esses homens eram homens soberbos, eram homens violentos. Vamos vai ver isso no versículo 6. Eram homens arrogantes, prepotentes. No versículo 7, eram homens que faziam grandes festas, glutões, cheios de fantasia. No versículo 8, vão ver que esses homens eram opressores. No versículo 9, que eles eram escarnecedores. Eles escarneciam contra Deus e contra a fé de qualquer pessoa. Asaf olhou para esses homens e decifrou que estes fazem e falam e praticam toda maldade e parece que vivem em segurança. Tudo isso estava então consumindo, estava destruindo a fé de Asaf. Você como crente, será que você já não sentiu um pouco disso na tua vida espiritual? Questionando Deus, homens ateus, escarnecedores da fé, blasfemam contra a fé, nos oprime, falando que nós somos um povinho, que somos ignorantes, não somos isso e aquilo, e parece que eles só prosperam, falam todas as asneiras, nem acreditam em Deus, e parece que só prosperam. A reação de Asaf foi a revolta, a amargura, a inveja, a ponto de levá-lo para fora do arraial da fé. E assim que ele estava numa situação que os seus pés começaram a resvalar, saíram do patamar da segurança, saíram daquele patamar que o Senhor disse, que tirou de um largo de lama e colocou sobre uma rocha e firmou os pés. Os pés dele estavam firmes, mas ele saiu desse lugar de segurança e os seus pés começaram a escorregar, porque ele começou a comparar e ter inveja das pessoas lá fora. Será que isso não está passando na tua mente, no teu coração, algum questionamento? Senhor, por que isso acontece conosco? As pessoas lá fora fazem tantas asneiras e parece que só prosperam. Nós vemos, irmãos, a frustração da fé de um homem que era um homem de Deus. Mas ele ficou frustrado, vendo toda a prosperidade dos ímpios e a vida sofrida daqueles que temiam o Senhor. Asaf entrou numa crise espiritual e ele passou a vivenciar uma verdadeira guerra existencial, um conflito dentro de si, um conflito que foi se agigantando, foi tomando uma proporção devastadora dentro de si. E Asaf, ele ficou perturbado. No versículo 16 nós vamos ver isso. Ele ficou perturbado, ele ficou decepcionado. Asaf ficou tão desesperado que ele pensava que havia perdido tempo em dedicar o serviço ao Senhor. E ele disse que em vão ele estava servindo ao Senhor. Quem falou isso? O ministro de louvor, um homem de Deus. Será que o diabo já não colocou muitas vezes no teu coração essa ideia? É em vão eu estar fazendo isso na igreja, tocando, cantando, dizimando. É em vão. Será que vale a pena? Será que já não passou isso no teu coração? Asaf achou que tinha sido em vão purificar o seu coração. No versículo 13 ele diz isso, que em vão havia purificado o seu coração. O desânimo foi terrível, invadiu a sua vida, a sua alma. Asaf foi deixando-se invadir por um desânimo.
e pouco faltou para que ele realmente rompesse com a ideia de ser justo, de ser bom, de continuar na igreja, de ser sincero. Asaf esteve bem perto de uma violenta mudança de pensamento, de comportamento, de prática cristã. Ele esteve bem perto para dar meia volta, deixar Deus de lado e seguir o caminho daqueles homens. Ele quase que fez isso. A bem da verdade, ele quase trocou o templo do Senhor por lugares mundanos e maléficos do mundo aí fora. Asaf quase trocou o céu pelo inferno. Asaf quase que perdeu a sua salvação, depois de quase 40 ou 50 anos louvando ao Senhor na casa do Senhor. Mas a Bíblia diz que a coroa é dada àquele que for fiel até o fim. Até o fim. E quase que Asaf não chega ao fim. Quase que ele trocou a coroa da vida, porque ele começou a comparar a sua vida de fé com os homens lá fora. Infelizmente, isso pode acontecer com alguns crentes hoje, achando que não vale a pena ser fiel ao Senhor. Quando o crente passa por uma luta terrível, por uma enfermidade, passa por morte de ente querido, por perdas financeiras, de patrimônio, de doença, de crises familiares, enfim, outras situações adversas, existe a fúria de Satanás para querer confirmar que tudo o que você fez para Deus não valeu a pena, porque agora você está sofrendo, porque agora você está passando por crise, porque agora você está passando por essa situação. É nesta hora que o crente pergunta: onde está o cumprimento das promessas de Deus na minha vida? E as promessas do Senhor onde estão? Quem sabe você já fez essa pergunta? Deus, aonde estão as suas promessas na minha vida? Quando passamos pelo vale árido, é difícil compreender os desígnios e os planos de Deus para a nossa vida. Mesmo cheio de dúvida, mesmo arrasado espiritualmente, mesmo perturbado com a crise espiritual que ele estava passando, Asaf, ele fez algumas coisas muito boas. Ele resolveu não espalhar a sua descrença e dúvidas para ninguém. No versículo 15, ele diz: eu vou ficar calado, porque eu estive a vida toda cantando e motivando e incentivando o povo a adorar ao Senhor. E agora, se eu espalhar essa dúvida para os outros, se eu falar o que está passando, essa crise que eu estou vivendo, eu vou, quem sabe, permitir que muitas pessoas se desviem, porque olharam para mim, se esperaram em mim, e agora vão ver eu desviado. Esse é no versículo 15, ele diz que ele não... Se eu pensasse em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Ele disse: se eu falar dessa crise para alguém, eu vou trair as gerações. Então ele teve que passar sozinho. Foi a crise pior, porque quando você consegue falar para alguém te ajudar, mas ele olhou e viu que não tinha como contar para ninguém. Foi uma crise que, se ele falasse para os outros, ele poderia trair a fé das pessoas. Muitos crentes estão passando pelos dilemas, pelos dramas de Asaf, cheios de conflitos interior, cheios de dúvidas, cheios de indagações, principalmente no mundo que nós vivemos.
que as pessoas estão conectadas na internet, no WhatsApp, tantas coisas, e ali sai tantas coisas boas, mas sai mais coisa ruim do que boa. Sai tanta asneira, tantas coisas colocando em jogo a tua fé, colocando em jogo a tua confiança em Deus, colocando em jogo a tua fidelidade nos dízimos e ofertas à casa do Senhor, que se você der importância, e se você acreditar em tudo que se fala ali, você não tem como ser crente. Se você não tiver um filtro, e filtrar o que é verdade e o que não é, você não tem como permanecer fiel ao Senhor. Irmãos, Asaf estava em crise, mas mesmo em crise, Asaf percebeu que não poderia escandalizar as outras pessoas. Então, ele ficou para ele. Mas eu vejo a resposta de fé. Há algo muito bom na vida de Asaf, irmãos. Aleluia. A fé ultrapassou os obstáculos, venceu as barreiras conflitantes. Asaf, que estava enfrentando esse conflito, aquela fé que estava quase desvanecendo, ela começou a ter um fôlego de vida, como uma brisa suave, que vai batendo num fogo que quer se apagar, mas ali tem um sopro, para aquele fogo não se apagar. Uma brisa foi batendo no coração de Asaf, naquela fé que estava em crise, foi soprando, e no versículo 17 ele diz: eu sei o que eu vou fazer, eu vou no templo, eu não vou ficar falando para os outros da minha crise, eu não vou ficar murmurando, eu não vou ficar questionando, eu só tenho um lugar para ir, e esse lugar é na igreja, é no templo. Ele diz no versículo 17: até que entrei no santuário do Senhor. A crise foi avassaladora, mas no meio da crise, algo soprou: vai no templo. Aleluia. Eles: até que eu entrei no templo. E quando se entra no templo, tem uma revelação das coisas maravilhosas de Deus. É aqui o lugar que as dúvidas desaparecem, aqui é o lugar da bênção, aqui é o lugar da vitória, aqui é o lugar do milagre, aqui é o lugar de cura, aqui é o lugar de paz, aqui é o lugar de você ver o que vai acontecer com aqueles que servem ao Senhor, que é o céu, e aqueles que não servem, que é o inferno. Ele teve a revelação dos ímpios, ele teve a revelação dos maus, e ele disse: opa, o que eu estava fazendo? Eu estava deixando-me levar por pensamentos, eu estava me deixando levar porque eu estava me comparando com as pessoas. Mas quando ele entrou no templo, ele teve a revelação que Deus mostra a você, meu irmão. Por isso que você, no meio das lutas, das crises, das decepções, nunca tire da tua agenda a igreja. Não tire da tua igreja a agenda. Pelo contrário, no meio das tuas crises, o primeiro lugar que você precisa correr é na igreja. Aqui é o lugar da tua fé ser fortalecida. Aqui é o lugar do desânimo ser aniquilado. Aqui é o lugar das tuas dúvidas desaparecerem. O passar por dúvida, irmãos, não é anormal, não. Fique tranquilo. O anormal é você deixar a crise dominar tua vida, teu coração, de forma que a palavra verdadeira e as coisas verdadeiras não conseguem mais ter lugar no teu coração.
no meio de uma crise, um discípulo de Cristo, que andou 3 anos e meio com ele. Chegou um momento que ele disse: eu não creio, eu não creio, não aceito, é mentira, não creio que Jesus ressuscitou, não creio, pronto. Mas mesmo dizendo que ele não cria, ele disse: eu não creio, mas já que eles estão dizendo que Jesus ressuscitou, eu vou lá no templo, eu vou lá. Mesmo não crendo, ele chegou no templo, e porque ele chegou, Jesus estava lá. Jesus estava lá. Irmãos, aqui é o lugar das dúvidas desaparecerem. Você tem alguma dúvida no coração, você está no lugar certo. Aqui é o lugar das dúvidas caírem por terra, e a glória do Senhor ser derramada na tua vida. Aqui é o lugar do próprio Senhor soprar sobre você o Espírito Santo, e você sair daqui cheio do Espírito do Senhor. Os conflitos da vida de Asaf estavam destruindo, aniquilando, esmagando, acabando com a sua fé. Mas quando ele chegou no templo, a sua fé começou a triunfar novamente. Tudo começou a ser esclarecido. A sua fé voltou a se renovar quando ele entrou no templo. Enquanto ele não tinha ido à casa do Senhor, tudo estava complicado. Mas ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus. Irmãos, eu oro para que isso venha a ser real na nossa vida. Que no meio das lutas do dia a dia, aquela correria que você tem ali fora, tantas coisas que você ouve, tantas decepções, frustrações, e você vai comparando, e crise financeira, e crise política, e aquela revolta que nos dá por tantas injustiças que a gente vê aí, e você fica revoltado. Mas, irmão, mesmo na tua revolta, querendo acabar com tudo, e matar com tudo, e prender tudo, corra para o templo. Corra para o templo. Porque aqui Deus tem uma palavra para você. Aqui Deus vai amansando o teu coração. Aqui Deus vai também conflitando você, confrontando você com a palavra. Quando ele entrou no santuário de Deus, ele viu descortinado o céu, descortinado o véu, e o mesmo começou a compreender os mistérios da vida, porque ele diz: quando eu entrei na casa do Senhor, eu atinei o fim daquelas pessoas. Até então ele não tinha atinado a isso. Asaf pôde dizer: foi aí que eu pude entender o fim deles. Quando eu entrei no templo, eu reconheci que os ímpios é que estão nos lugares escorregadios, e não eu. É eles que estão indo à destruição, e não eu. Aquele homem que tinha dito: meus pés quase escorregaram, ele começou a ver que não. Os pés do crente, mesmo na luta e prova, continua firmado na rocha. O pé escorregadio é daqueles lá fora. Ele vai vendo isso no versículo 18. Ele reconhece, irmãos, que ele estava agindo como um animal irracional. Ele cai na real. É aqui no templo que você cai na real. É aqui que você começa a ver quem você era. Foi isso que aconteceu com Isaías. Isaías também estava numa crise terrível, e também estava de luto. Mas quando ele entrou no templo, ele viu a glória do Senhor, e ele viu que ele era pecador. Porque até então ele só profetizava e dizia: ai desse, ai daquele, ai. Só apontava o dedo para os outros. Mas quando ele entrou no templo, irmãos, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Aqui é o lugar de você ver quem você é. Porque aqui você está na presença do Altíssimo. E quanto mais perto de Deus você está, mais você reconhece a tua inutilidade, a tua ignorância, os teus pecados, porque você vai vendo a santidade de Deus. E ele reconhece que ele estava agindo como um animal irracional, que ele tinha deixado o seu coração ficar azedo e ficar embrutecido. No versículo 21 e 22, ele vai dizendo isso: meu coração ficou embrutecido, e eu estava pensando, e eu estava agindo como um animal irracional.
É ele que diz isso, irmãos. Está aí na Bíblia. Versículo 22. Como eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional na tua presença. Irmãos, foi no templo que Asaf entendeu que a infidelidade provoca afastamento de Deus. No versículo 27 diz isso, que aquele que não é fiel vai se afastando de Deus. Ele foi vendo isso. Os que se afastam de ti perecem. Foi no templo que ele viu a infidelidade vai afastando a pessoa de Deus. Foi no templo que Asaf percebeu que todas as riquezas desse mundo são passageiras e que o maior tesouro, a maior herança é ter Deus na nossa vida. É o que ele diz no versículo 25 e 26. Ele diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele pôde perceber que a herança dele não era como a das pessoas lá fora, fugaz e passageira, mas a herança dele estava no céu e era permanente para todo sempre. Foi no templo que Asaf tomou a decisão de estar junto de Deus e colocar toda a sua confiança no Senhor. Isso em todos os momentos da sua vida. Ele diz no versículo 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, junto ao Senhor, porque no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Então, irmão, nós vemos que exatamente no templo, Asaf percebeu que necessitava ser o anunciador das boas obras, e ele diz: eu preciso proclamar os seus feitos. Dentro do templo, irmãos, é outra coisa. É por isso que nós incentivamos o povo a vir à igreja, porque perder um culto é perder uma bênção. Se esforce sempre para estar na casa do Senhor. Irmãos, foi no templo que Asaf ganhou uma nova dimensão de vida. A minha oração diz: Deus, coloque gosto no povo de estar na igreja, coloque prazer. O salmista, ele dizia: alegrei-me quando me disseram vamos. Só em dizer vamos à casa do Senhor, ele já sentia alegria, quanto mais estar na casa do Senhor. Você sente alegria de estar na casa do Senhor, irmão? A casa do Senhor para você é um momento de alegria, de prazer, de você sair edificado, ou é um fardo pesado, como uma obrigação? Tenho que ir na igreja hoje. Não tenha os cultos como uma obrigação, tenha os cultos como um prazer, tenha os cultos como um encontro com Deus, tenha o culto como o lugar que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Tenha os cultos como o lugar que Deus vai agir na tua vida. Tenha os cultos como o melhor lugar para você estar. Dentro do templo, a fé de Asaf foi renovada, e ele percebeu que o desastre espiritual estava acontecendo, porque ele estava dando atenção às mentiras e às atitudes dos ímpios lá fora. Ele estava valorizando as mentiras, as asneiras, as barbaridades que os ímpios falavam lá fora. Ele estava dando atenção. Irmãos, não dê atenção ao que o ímpio fala lá fora. Dê atenção ao que é falado aqui nesse púlpito, porque esse púlpito é santo, e aqui é falada a palavra do Senhor. Você nunca pode ter inveja dos que seguem a maldade. Você nunca pode ter inveja de pessoas caluniadoras, difamadoras, pessoas fazedoras de confusão espirituais, pessoas que mentem, pessoas que caluniam, pessoas que difamam, pessoas que falam mentiras e abobrinhas. Você não pode ter inveja dessas pessoas, pelo contrário, você tem que sair perto dessas pessoas. Toda mágoa, irmãos, toda amargura, todas as dúvidas na vida de Asaf desapareceu quando ele entrou no templo. Essa é a minha oração. Deus, quando o povo entra
machucado, ferido, triste, arrasado pelos problemas da vida, que ao chegar no templo, Senhor, que eles tenham um refrigério na sua alma, no seu coração, mesmo que a tua palavra seja dura, confrontando eles, mas confronta para ser um bálsamo e um remédio amargo para curar, para tirar aquele câncer, para tirar aquela amargura, para tirar aquela coisa que está azedando por dentro. Irmãos, a grande manifestação de Deus no presente tempo não é, grave bem isso, o prazer, a manifestação de Deus no presente tempo não é enriquecer o cristão e empobrecer o incrédulo, mas é conservar o cristão no caminho que conduz aos céus. Pessoas frágeis como eu e você, precisamos entender que nós precisamos estar seguros nas mãos do Senhor. E eu vou terminando dizendo, Deus segurou na mão de Asaf. Sabe por que ele não escorregou, irmãos? Porque Deus segurou na mão de Asaf. E se Deus segurou na mão de Asaf, Deus está aqui para segurar na tua mão. No versículo 23, ele dá esse testemunho: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Quando ele entrou no templo, ele percebeu que ele não tinha caído, que ele não tinha se desviado, porque Deus segurou pela mão direita. A palavra diz, pelo profeta: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, tu és meu. Deus segura na tua mão direita, Deus segura na tua mão, Deus segura na tua mão. Sabe por que você não caiu no meio dessa crise, no meio da dúvida, no meio de momentos de fé complicado, um momento de você quase querer chutar o balde, quase querer parar? Você não parou porque Deus segurou na tua mão. Você está aqui porque Deus segurou na tua mão. 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 Ele está aqui segurando na tua mão. Sinta as mãos do Senhor segurando você. Diz: não deixo. É Ele que diz: quem está nas minhas mãos, ninguém vai arrebatar, ninguém pode tirar você da mão do Senhor. Todos precisam compreender que Deus não nos livra do sofrimento. Não, irmãos, Deus não nos livra de prova, pois Ele, se muitas vezes nos livrasse, estaria impedindo a nossa bênção de amadurecimento e de experiência com Ele. Junto com a prova, Deus nos dá graça para atravessarmos o vale árido, o vale de lágrimas. Ele dá graça, força, e Ele nos segura para não cair. Mesmo que você não entenda tudo agora o que Deus está fazendo, você vai entender depois. Junto com a prova vem a promessa que você não será provado além das suas forças, que você não vai cair, porque Ele está segurando nas suas mãos. E Deus sempre dará escape. Há períodos em nossa vida quando nós ficamos abatidos, olhando de maneira baixa, muitas vezes frágeis, muitas vezes nossos joelhos se dobram, muitas vezes não brotam palavras, parece que não há palavras na nossa boca, parece que tudo vai ruir-se. E quando nós sentimos fragilizados, é nessa hora porque parece que o inimigo vem para tentar querer eliminar a nossa vida. O inimigo, ele vem para querer nos enfraquecer mais ainda, mas ele não consegue eliminar, porque você está seguro pela mão do Senhor. Eu quero terminar dizendo: igreja, levante a cabeça. Deus está segurando na tua mão. Deus está agarrado em você. Não o largue. Isso é tremendo, irmãos. Asaf lá no templo, ele pôde perceber que se ele estivesse com Deus,
seja na prosperidade ou na necessidade, isso não importava. Importava que ele estava seguro nas mãos do Senhor. Asaf percebeu que em todas as circunstâncias da vida, seja ela boa ou não, Deus tinha que ser glorificado na sua vida. Asaf estava disposto a dizer: se Deus me der o que eu estou desejando no momento, vou glorificar o seu nome. Mas se Ele não me der, eu também vou continuar glorificando ao Senhor na minha vida. Mas ele só teve essa noção depois que ele entrou no templo. Irmãos, toda transformação aconteceu quando Asaf resolveu vir ao templo. Por isso, irmãos, que eu me alegro quando o crente vem na igreja. Quando o povo vem na igreja, eu me alegro, porque é a oportunidade de Deus falar, é a oportunidade de Deus agir, é a oportunidade do milagre aqui, irmãos. Mesmo no meio das tuas crises, mesmo no meio da doença, mesmo no meio de dor, mesmo no meio de perdas de ente querido, mesmo no meio de situações das mais complicadas possíveis, corra para a igreja, porque aqui sempre haverá uma mensagem dos céus ao seu coração. Faça como fez Isaías, faça como fez Tomé, faça como fez Ana, faça como fez outros homens da Bíblia. E Asaf correu para o templo, e ele mesmo disse: tudo isso, toda a crise aconteceu até que eu entrei no santuário, porque aqui as crises vão desaparecendo. Irmãos, quando Asaf, e aqui eu termino, quando Asaf saiu do templo, o mesmo estava refeito, o mesmo estava curado, ele estava revivificado, ele estava alegre, ele estava disposto, e ao mesmo tempo ele estava agora solícito para alimentar-se da verdade, e ele estava agora pronto para viver uma nova dimensão na presença do Senhor. É quando você vem ao templo, irmãos, que você vai vendo que as crises vão desaparecendo, a palavra vai te confrontando, e aqui o Espírito Santo vai agindo, de uma forma que você sai leve, e você sai com o propósito de viver uma nova dimensão para o Senhor. Coloque-se em pé nesse momento. As experiências de Asaf, elas, quem sabe, não são muito longe de experiências que muitas vezes nós também passamos. Mas você fez uma coisa muito boa, você veio ao templo. É aí que as coisas começam a mudar. É aqui que o Espírito Santo vai te confrontando, as crises vão desaparecendo, e a glória do Senhor vai se manifestando na tua vida. Aqui é o lugar de você ter experiência com você, com Deus e com as pessoas, com os irmãos. É aqui o lugar que Deus mexe conosco. É aqui no templo que Deus nos confronta. É aqui o lugar da tua fé ser revigorada, renovada, fortalecida. Aqui é o lugar da tua vitória, aqui é o lugar da tua bênção, aqui é o lugar do teu milagre, aqui é o lugar de Deus agir na tua vida, aqui é o lugar de Deus agir na tua alma. Baixe sua cabeça. Eliabe, chega aqui para orar. Deus tem algo para você aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, se chegou arrebentado, triste, cabisbaixo, doente, aflito, dizendo: até quando, Senhor? É até que entra no templo. Você entrou no templo. Deus está aqui para manifestar a sua glória a você. Oramos nesse momento. Pai, diante de Ti nós estamos. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra vindo diretamente aos nossos corações, Senhor. Te louvamos porque Tu és um Deus que fala, Tu és um Deus que cuida, e Tu és um Deus que zela pelo Teu povo.
Tu és um Deus que nos chama para viver no Teu caminho. E hoje nós percebemos o Teu cuidado pela Tua palavra, vindo, Senhor, ao encontro de corações que, quem sabe, entraram aqui cheio de dúvidas, de questionamentos, interrogações causadas pelas circunstâncias da vida, por adversidades que têm se levantado, períodos complicados que os Teus filhos estão passando. E, Senhor, no meio desses problemas, o inimigo tem se levantado para questionar, para combater, para confrontar aos Teus filhos. Nesta noite, Senhor, nós Te rendemos graça, porque queremos que a Tua palavra vem como remédio. A Tua palavra vem, Senhor, de uma forma cirúrgica, fortalecendo, agindo, limpando e cortando essas setas que o inimigo tem atirado contra a mente, contra o coração e contra a fé dos Teus filhos, Senhor. Oh, nós Te rendemos graça e louvado seja o Teu nome por isso, Pai, porque assim como Tu segurou a mão de Asaf, nós sentimos nessa noite Tu segurando as nossas mãos, ó Pai, segurando a mão de alguns que estão em um momento de enfermidade complicado, outros que estão numa crise no casamento, outros em crise financeira. Mas eu quero pedir agora: sustenta os Teus filhos com a Tua mão, segura-os com a Tua mão forte, e que eles venham sair daqui nessa noite caminhando passos firmes, passos constantes e certos, que a Tua mão os sustentará de pé, Pai. Deus, nessa noite, debaixo dessa palavra, nós professamos como Asaf: ah, Senhor, quem há no céu além de Ti? E na terra não há ninguém a quem o nosso coração e a nossa alma se apegue além de Ti, além da Tua presença. Nós Te agradecemos por essa palavra maravilhosa, em nome de Jesus. Amém e amém.